A otite média é uma infecção no ouvido médio. Cerca de 75% das crianças têm esse problema, pelo menos uma vez até os 3 anos de idade. Aqui no estúdio do DF acontece o otorrinolaringologista, Dr. Faiez Barmad, que está de volta ao programa, depois que veio aqui falar sobre o que mesmo, doutor? Falamos sobre o uso de MP3 players, né, e zumbido. Ah, pois é. E a otite é uma inflamação do ouvido. Vamos explicar onde é que fica esse ouvido médio? Então, algo interessante para explicar para a população é que o termo ouvido já é passado. Agora o termo correto é orelha. Então, temos a orelha externa, onde existe o pavilhão e o conduto auditivo externo. A orelha média, onde ficam os ossículos e o interior da membrana timpânica. E a parte interna, ou seja, a orelha interna, onde fica o nervo da audição, o nervo do equilíbrio e o labirinto. Eles são responsáveis por quê nesse processo da audição? Então, todas essas 3 divisões da orelha, de certa forma, são responsáveis pela transmissão da energia sonora. Então, a orelha externa, ela muitas vezes, por alguma rolha de cerumen, pode prejudicar essa transmissão da orelha, da energia sonora, a transmissão da audição. A orelha média, muitas vezes por alguma infecção, por exemplo, a otite média aguda, também pode prejudicar. E a orelha interna, ela com a cóclea, os canais semicirculares e os nervos, se de alguma forma são comprometidos, também pode prejudicar a audição. Doutor Faiez, nós vamos ver pergunta da Deuselina, que tem dúvidas sobre o tema. O que causa a otite? Bem, é uma pergunta muito abrangente, isso depende. A otite externa, que é a otite, que é a infecção do pavilhão e do conduto auditivo externo, podem ser causadas, por exemplo, por uso crônico do cotonete. Isso não faz bem à saúde, porque o cotonete, ele retira o cerumen, que é um ótimo impermeabilizante, tem antibiótico natural, é um hidratante natural. Então, o uso crônico de cotonete... Olha que incrível isso. Então, pode levar a otite externa. Quando a gente sente que às vezes o ouvido espelha aquela cerinha, é porque ele é um processo natural do organismo, não é isso? Não isso precisa. Acontece naturalmente. Naturalmente. Costumamos dizer que nossa orelha tem um procedimento de limpeza automático. A gente joga a cera para fora. Então, lavando a orelha com água, sabonete, usando um pano macio, você faz a higiene adequada da tua orelha externa e evita, portanto, a otite externa. Olha que incrível, né? A gente que imaginava que cotonete era uma coisa tão indicada. Carolina Augusta, você me ouve? Oi, Valteno. Bom dia para você. Te escuto muito bem. Estou ao lado aqui do Nonato, ele é cobrador e tem uma pergunta para o doutor. Oi, bom dia, doutor. Eu gostaria de saber se, quando a gente, por exemplo, eu gosto muito de ir também no final de semana para a piscina. Se a água da piscina, porque ela contém o cloro, né? Se tem mais facilidade para dar inflamação no ouvido. Flamenguista preocupado ali, está alegre com o Flamengo, mas preocupado com o ouvido. Então, bom dia. É uma ótima pergunta. Em relação ao uso de piscinas e se isso predisporia ou não uma otite externa. Na verdade, de fato, isso pode predispor, mas entendamos que existe uma população alvo, e essa população alvo é aquela população que faz uso de cotonete, que traumatiza e tira a proteção natural da orelha externa. É natural que, na verdade, todos nós podemos usar as piscinas e o nosso próprio organismo cria defesas contra isso. Por exemplo, a cera. Cera é um ótimo impermeabilizante, é um ótimo antibiótico natural e hidratante. Nos protege contra essas infecções que geralmente podemos pegar em piscinas. Então, se não traumatizamos nossa orelha, não usamos cotonete, isso já é algo muito bom que você pode fazer e que pode evitar a otite externa. Né? A otite tem os sintomas? Quais são os principais sintomas, os sintomas iniciais? No caso da otite externa, que é a infecção da orelha externa, é dor à manipulação da orelha. Então, quando a gente mexe na orelha, dói. A gente sente uma dor e é uma dor superficial. Percebemos que é do lado de fora, que é na manipulação do pavilhão auditivo. Uhum. A otite média, que é uma infecção na orelha média, já tem outros sintomas, que são febre, sensação de surdez, sensação de água dentro do ouvido. Aquele zumbido. Uma dor
ainda mais forte, uma das piores dores que existe é da otite média aguda. Nossa, as crianças penam, hein? Isso. Vamos voltar à rodoviária do Plano com Carolina Augusta. Valteno, agora quem está ao meu lado é o Sidney, ele é vigilante. Ele vai fugir um pouquinho do tema, ele quer tirar uma dúvida que a mulher dele está com problema de um dos ouvidos, não é isso, Sidney? Bom dia, Datena. Minha esposa tem surdez súbita, eu gostaria de saber o que causa a surdez súbita. O que é a surdez súbita aí? Bem, surdez súbita, a definição de surdez súbita é uma perda auditiva que ocorre em até 3 dias e que compromete por mais de 30 decibéis até 3 frequências da nossa audição. Ou seja, vou ouvir menos. Exatamente, e acontece repentinamente. Muito bom falarmos sobre isso, uma ótima pergunta, até para orientar a população em relação à necessidade da procura ao auxílio médico imediato. Quanto antes o paciente procurar o seu médico especialista, otorrinolaringologista, melhor a sua chance de voltar a ouvir 100%. Tá certo. E tem algum problema pode ter alguma consequência com um dano mais irreparável? Exatamente. Se o paciente não procurar o auxílio médico, com o médico otorrinolaringologista, especialista, principalmente especialista em otologia, ele pode apresentar uma surdez do tipo neurosensorial irreversível. Tá certo. Doutor Faias, olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Prazer. Foi bastante esclarecedora seus pontos de vista e espero que tenha também esclarecido a população sobre otite, inflamação da orelha. Não tem mais ouvido, é orelha, e a gente não deve usar mais cotonete. Isso. Não é isso? Isso. Aprendemos isso.